Olá, você que me assiste, bom dia, Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus. E se você estiver assistindo à tarde essa mensagem, este vídeo, ou à noite, que Deus abençoe tua tarde e a tua noite no nome de Jesus. Você está tendo uma grande oportunidade de aprender através do Velho Testamento, de ensinos do Velho Testamento, a aprender a palavra de Deus tão atualizada que você vai se assustar. E o título da mensagem de hoje é Quando Deus honra a voz profética. Quando Deus honra a voz profética. Vamos orar? Deus Santo, no nome de Jesus, eu oro com essa pessoa que assiste o vídeo. Sabe, Senhor, nós temos nossas necessidades, nossas dores, nossas lutas, nossos confrontos, ó Deus. Dia após dia, ó Deus, nós somos levados à morte. Nós somos, ó Deus, ameaçados, ó Deus, por circunstâncias diversas, mas nós sabemos que se confiarmos no Senhor, o Senhor nos dará a vitória. Então eu oro por esta pessoa e pelos familiares dela, pedindo ao Senhor a vitória para mim, para ela e para os nossos familiares, hoje, neste momento, seja qual for o problema, enfermidade, emocional, físico, Deus, financeiro, conjugal, qualquer tipo de problema, eu oro para que o Senhor resolva agora, no nome de Jesus. Assim oramos. Amém. Que Deus continue nos abençoando com esta palavra, e o título é Quando Deus honra a voz profética. Vamos ler a palavra de Deus, que sem ela nós não somos nada. Está em 1º livro de Samuel, capítulo 7, versículo 7 ao 9, lemos assim: E quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam reunidos em Mispá, os senhores ou os príncipes dos filisteus subiram com seus exércitos, claro, contra Israel. E quando os filhos de Israel ouviram aquilo, ficaram com temor, ou estremeceram de temor dos filisteus. E os filhos de Israel disseram a Samuel: Não cesses de clamar por nós ao Senhor nosso Deus, para que ele nos salve das mãos dos filisteus. Na Bíblia de Israel, na Bíblia traduzida do hebraico para inglês, eles dizem um pouco mais do que isso aqui. Eles pedem: Samuel, não nos abandone agora e não cesses de clamar ao Senhor Deus, para que ele nos livre das mãos dos filisteus. O versículo 9, e finalmente o que vamos ler, disse: E Samuel tomou um cordeiro que ainda mamava e o ofereceu inteiramente como oferta queimada ao Senhor. E Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor o ouviu. Glória a Deus por isso. Aqui está baseada a nossa mensagem no que lemos. Vamos voltar um pouco nesta mensagem, né? Porque aí tem alguns padrões, algumas regras que foram quebradas, né? Regra de sacrifício, principalmente, que Samuel oferecera. Ele quebrou a regra, e nós vamos falar deste assunto também. Mas vamos voltar o fato. Nós já dissemos na mensagem de ontem que, quando eu digo nós, você vê uma pessoa só aqui, mas eu estou falando a você orientado pelo Espírito Santo de Deus. Eu não estou falando a você palavras minhas. Eu estou falando que o Deus que eu sirvo e prego é também o teu Deus, e Ele está falando com você através da minha vida agora. E eu quero dizer para você que eu posso e tenho sido um profeta de Deus na tua vida também, usando as Escrituras. Então, o título é Quando Deus honra a voz profética, e eu quero que você pegue isso agora no nome de Jesus como uma palavra profética para você também. Entendemos e falamos que Samuel estava ali com o povo num avivamento. Samuel os chamou para dizer a eles, antes, que se eles quisessem mesmo Deus, que eles abandonassem os seus ídolos, os seus falsos deuses que eles tinham levado para o meio deles, os Baalim e as Astarotes.
E o que acontece é que eles então abandonaram. Então Samuel faz o segundo ajuntamento e chama-os para Mispá. E ali houve um momento muito lindo ali de pedido de perdão contra Deus, de arrependimento dos seus pecados, e o pedido do povo foi aceito a Deus. Mas no versículo 3, Samuel falou uma coisa muito tremenda. Samuel profetizou: se vocês deixarem os vossos ídolos, os vossos falsos deuses, e vocês tão somente servirem ao Senhor Deus de Israel, ele então vos terá nas mãos dele. No verso 3 está assim: e ele vos livrará das mãos dos filisteus. O povo ouviu isso, e o povo gostou do que ouviu, e estava ali então muitos anos já, sem guerra, sem os filisteus atacarem. O povo estava então gozando da bênção de Deus, e agora ali em Mispá, chamado arrependimento, eles entram num avivamento. De um lado, um povo que orava, um povo que dançava a Deus, um povo que sacrificava a Deus, um povo feliz diante do Senhor em Mispá. Do outro lado, o inimigo entende que eles estão ali, que estão desprovidos de armas, que estão ali adorando a Deus. É um momento de atacá-los, porque eles não terão forças para nos resistir a engano do inimigo, mas eles mesmo assim marcham então para Mispá contra Israel. Esta notícia chegou ao povo, e o povo que estava em festa, sabendo que estava vindo um inimigo poderoso e sabendo da condição deles, que estavam no avivamento, estavam em festa, o que acontece? Temeram então, porque conheciam a força dos filisteus e a raiva dos filisteus. Quando a arca esteve ali no meio deles, houve uma proeza muito grande entre as cidades que os filisteus tomaram de Israel. O que acontece é que agora eles vão marchando para lá, e o povo então, temendo, correm a Samuel e diz: Samuel, não nos abandone agora. Samuel não era homem de guerra, não era um general de guerra. Samuel era um que oferecia ali os sacrifícios a Deus, e liderava aquele povo. Mas o que acontece é que eles pedem: não nos abandone. Primeiro pedido. Segundo pedido: não cesse de clamar, comece a clamar e vá clamando ao Senhor Deus para que ele nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel urgentemente, sabendo que aquela causa era urgente, não tinha tempo para fazer o sacrifício como era requerido em Levítico. Samuel então pega um cordeiro mesmo de mama. O cordeiro antes deveria ser desmamado, mas agora ele pega um que estava mamando ainda e o sacrifica. Ele não separa a gordura da carne, o redenho, nada disso. Ele não separa nada, não separa couro. Ele pega o cordeiro e o oferece totalmente ao Senhor. Mas isso foge às regras, Ele deveria obedecer à regra sacerdotal, como oferecer um sacrifício aceitável a Deus. Mas Samuel não tinha tempo para isso. O inimigo estava à porta, o povo estava clamando, o povo estava temendo, e Samuel então, para cumprir aquilo que ele disse ao povo, e agora o povo estava fazendo, sem ídolos, adorando somente a Deus, ele oferece sacrifício. E oferecendo o sacrifício, ainda durante o holocausto, ele clama ao Senhor. E a Bíblia diz que quando Samuel clamou ao Senhor, Deus o ouviu. A Bíblia não registra as palavras de Samuel, mas eu posso imaginar, e você também, que Samuel estava dizendo: Deus, não há tempo para fazer a coisa dentro das regras. Não há tempo para fazer o sacrifício dentro das regras. O povo está temendo e precisamos do socorro do Senhor. E eu disse a eles que se eles deixassem os ídolos deles, os falsos deuses deles, que o Senhor os socorreria, que o Senhor seria presente. Agora eu quero lembrar a você que naquele território que eles chamaram de Ebenezer, há mais de 20 anos passados, onde eles perderam, ali morreu os filhos de Eli, ali onde eles perderam a arca da aliança para os filisteus, que foi chamado de Ebenezer, eu prometi que nós repetiríamos esta palavra mais tarde. Agora sim está o momento desta palavra. Clamou a ajuda do Senhor, ofereceu o sacrifício, e a Bíblia diz que Deus o ouviu. O ouviu como?
Deus o ouviu, como ele estava falando, talvez a oração dele: Senhor, tenha misericórdia, não requeira de nós agora regras, não requeira de nós a etiqueta de como se deve oferecer. Deus, agora é a nossa necessidade urgente de clamarmos ao Senhor por socorro. O salmista diz assim: na minha angústia, estava ali o povo angustiado com medo. E o salmista diz: na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele ouviu a minha voz e me livrou. Tem um outro versículo que diz assim: a minha alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou e a minha alma escapou. Ali então estavam os filisteus já contando vitória, partindo, e a Bíblia diz que Deus ouviu e respondeu. E como Deus respondeu? Deus entrou na guerra. Deus entrou na guerra e foi sobre a cabeça ali daquele exército dos filisteus e deu trovões. Deus trovejou dos céus estrondos tão grandes que eles estremeceram, que eles começaram a ficar moles. E o que aconteceu é que o povo de Israel partiu para cima e os venceu. Deus os deu a vitória. Deus deu a vitória a um povo que tinha um homem que clamava, um homem que profetizou. Por isso o título da nossa mensagem é: quando Deus honra a voz profética. Deus agora estava livrando Israel do inimigo poderoso e armado que pensava que ia ter vitória sobre o povo de Deus, iria escravizar novamente o povo de Deus. Mas Deus não permitiu que isso acontecesse. E naquele atordoamento, naquele trovão poderoso que Deus dava sobre o povo, Israel o venceu. E o que aconteceu de sobrenatural é que nesta vitória eles também devolvem aquelas cidades que eles houveram feito casa para Dagon, que prestavam culto a Dagon, que eram 5 cidades ali, Gate, Ecrom, né? As 5 cidades em si, eles devolveram para Israel. Então agora Dagon já não é mais louvado ali. Deus destruiu o exército dos filisteus e destruiu a moradia, acabou, não é mais Dagon agora exaltado ali, porque eles devolveram a Israel a posse das terras que eles houveram tomado de Israel. E o que faz Samuel entre Sem e Mispá, ou entre Mispá e Sem? Ele pega entre esses dois locais, ele pega uma pedra, e ele erige esta pedra ali, e ele chama esta pedra de Ebenezer. Lembra que eu prometi falar esta palavra? Estamos falando novamente. Ebenezer, que seria a pedra que simboliza ajuda. Então Ebenezer significa: até aqui nos ajudou ao Senhor. Porque o povo fora derrotado num terreno que eles chamaram de Ebenezer antes, porque Deus estava ajudando o povo, livrando o povo daqueles falsos sacerdotes. Aqueles sacerdotes corruptos e de um sumo sacerdote que comia da corrupção. Era um livramento, mas nós pregamos a mensagem antes que a lâmpada de Deus se apagasse, antes que os falsos sacerdotes fossem eliminados, antes que Eli fosse morto. Deus levantou este homem chamado Samuel, um adorador que às vezes fora da regra, pela urgência, oferece um sacrifício aceitável a Deus. E Deus ouve e responde com vitória. Por isso a pedra se chamava e se chama ainda Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Meu irmão, minha irmã, às vezes nós seguimos muitas regras, mas no momento de urgência não se deve seguir. No momento de urgência você deve clamar a Deus e fazer o teu melhor para Deus. E o que Samuel conseguiu ali
era ainda um cordeiro mamando, e pega e oferece o sacrifício a Deus e diz: Deus, esta é a nossa urgência, receba o nosso sacrifício, receba o meu clamor, como o povo pediu, eu não abandono este povo, eu sou um intercessor deste povo na tua presença, socorra-os no nome de Jesus. Ah, meu irmão, assim devemos orar. Socorra no nome de Jesus. Quando você estiver em situação difícil, ore a Deus. Socorra-nos, ó Deus, no nome de Jesus. Agora, um fato que tem muita gente esquecendo. Jesus é a nossa pedra angular. Ele é a nossa rocha eterna. Quando clamamos a Deus, lembremos da pedra e lembremos do nome de Jesus. Mas quando a vitória chegar, façamos como Samuel também. Vamos erigir um altar a Deus, dizendo: Senhor Deus, este altar que eu erijo ao Senhor é com a minha pedra, a minha rocha, chamada Jesus. A pedra de esquina, a pedra que todo edificador deve se lembrar dela. Ela não pode estar fora do ângulo, do sustentáculo, da base, da plataforma da nossa vida, da fundação da nossa vida. O exército de Israel ali, ou o povo de Israel, temendo, pediram socorro. Tem um hino que diz: há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda, e é o que eles fizeram. Eles não olharam atrás, mas eles temeram. É comum a gente temer também em certos momentos. É comum aquele medinho também em certos momentos. Mas o hino diz que é preciso pedir ajuda para poder continuar. Eles lembraram que Samuel havia dito: se vocês servirem a Deus, somente a Deus, Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Samuel havia profetizado. Ele não calou seus lábios, ele profetizou. E ele manifestou, um outro hino que diz manifestar a graça. Ele manifestou a graça de Deus, o apoio de Deus para aquele povo, e clamou. E Deus o ouviu e Deus respondeu. Respondeu como? A Samuel, que iria socorrer, e aos filisteus com trovões na cabeça deles. Era próprio do passado de pessoas erigirem altar com pedras. Noé fez assim, Jacó fez assim, Abraão fez. Agora nós vemos aqui Samuel também fazendo, erigindo altar com pedra. E Deus nos mandou a pedra principal para que o nosso altar seja ela. Deus nos mandou a pedra chamada Jesus para que o nosso altar seja ela. Então você e eu estamos firmados na rocha. Os nossos passos não irão ser escorregadios, porque nós temos nossos pés firmados na rocha que é Jesus. Não precisamos temer. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abalem, que a terra estremeça, não precisamos temer, estamos firmados em Deus. A Bíblia diz que nós somos firmes, ou mais que firmes, do que os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. A rocha que Deus te deu é uma rocha eterna. O nome dela é Jesus. E se você não procurar firmar em outras pedrinhas por aí, nem Pedro, nem Paulo e nem João, nem Tiago, nem Mateus, nem Zaqueu, mas firmar na rocha que é Jesus, você não será abalado. Deus te ajudará. Durante a noite, as trevas não te meterão medo, e na luz da aurora, você vai estar dando glória a Deus pela vitória. Samuel, ele julgava o povo ali depois da vitória, mas a Bíblia diz que Samuel, então, sempre que ele passava por Mispá, por Betel, por outros lugares, por Gilgal, ele voltava a Ramá,
que era sua residência, local que ele nasceu. E a Bíblia diz que ali em Ramá, ele também edificou um altar ao Deus de Israel. Meu irmão e minha irmã, você pode rodar o mundo inteiro, passar pelo mundo inteiro, como eu fiz agora na minha viagem ao Brasil. Eu já viajei, já passei pelo México, passei pelo Peru, estou nos Estados Unidos da América, voltei ao Brasil, passei por 8 estados, mas eu fui a Conselheiro Penha, na terra do meu nascimento, para ali Deus me usar e também receber bênçãos ali em Conselheiro Penha, a terra do meu nascimento. Não se esqueça da tua origem. Samuel não esqueceu. Ele fazia o trabalho dele, ele dirigia Israel, mas ele habitava em Ramá e ali ele edificou um altar ao Deus de Israel. Não esqueça da tua origem, não esqueça de onde você veio, não esqueça que você deixou pessoas para trás, pessoas que te amam, pessoas que te querem bem. Volte ao lugar da tua origem para abençoar aqueles que um dia despediram de você e te disseram: vai com Deus, Deus te abençoe. Tem pessoas lá que não acreditavam também no teu sucesso e agora precisam ver que você teve sucesso em Deus através da pessoa de Jesus. Ah, meu querido irmão, minha querida irmã, lembre de onde Deus te tirou. Samuel não esqueceu. E dê glória a Deus, porque Deus quer te usar em todo lugar que você botar a planta dos teus pés. Deus quer te usar. Que Deus abençoe você com esta palavra. Deus honrou a palavra de Samuel quando disse: se vocês se jogarem aos pés do Senhor Deus e servirem somente a Ele, Ele vos livrará das mãos dos filisteus. O povo fez o que ele falou e Deus livrou. Deus honrou a palavra profética. Deus vai te honrar com a minha palavra profética se você se jogar aos pés do Senhor, se arrepender dos seus pecados, buscar tão somente a Deus. Esqueça ídolo, esqueça santos, esqueça isso ou aquilo que te ensinaram antes, porque te ensinaram errado. O único mediador entre Deus e os homens se chama Jesus. Não é Maria, não é João, não é Paulo, não é sua mãe, não é seu pai que possa mediar você. Aqueles que morreram, não pode mediar ninguém diante de Deus. A palavra de Deus diz que o único mediador entre Deus e os homens, que pode interceder, que pode te representar, se chama Jesus, e o resto é mentira. Mas se você deixar essas mentiras de lado e servir a Deus de fato, Deus irá te honrar. Deus irá engrandecer o nome dele na sua vida e irá te abençoar. Então passe da agora para frente a orar ao Deus Pai no nome de Jesus, e o milagre chegará na tua vida, a bênção chegará na tua vida, a vitória chegará na tua vida. Eu, como um profeta de Deus, te digo isso: se você fizer desta forma, Deus te honrará. Ainda nos meus pijamas, buscando a Deus, um grande abraço meu, quando Deus honra a voz profética. Que Deus honre esta palavra, no nome de Jesus. Deus te abençoe e te guarde, abençoe sua família também, no nome de Jesus. Pastor Riva Martins, abraço meu, e até amanhã, se Deus quiser, no nome de Jesus.